salário de um gerente sofreu em março e abril aumentos sucessivos, um de 15% e outro de 12%. Então eu vou falar, existe um salário, valor inicial I, esse salário sofreu um aumento de 15%, então eu multiplicaria ele por 1 mais 15%. Na sequência teve um outro aumento de 12%, então eu ia multiplicá-lo por 1 mais 12%. 12. Já no mês de maio, ele foi obrigado a aceitar uma redução de 8%. Então eu vou multiplicar esse valor por 1 menos 8%. Então só recapitulando, relembrando. Toda vez que você tem um aumento de alguma coisa, você em porcentagem, você multiplica por 1 mais a porcentagem. Toda vez que você tem uma diminuição em porcentagem de alguma coisa, você multiplica o valor por 1 menos essa porcentagem. Esse valor em decimal, bom, aqui ficaríamos. E é o valor inicial, tá? Do salário, uma população, uma quantidade de pessoas, ou um dinheiro que eu tenho para investir, o valor inicial de um carro, de um imóvel, não importa. Aí é só um valor inicial de referência que eu estou usando aqui. Escrevendo esses valores em decimais, 15%, 0,15. Então ficaria 1 mais 0,15. Os 12% são 0,12, então ficaria 1 mais 0,12, e os 8% correspondem a 0,08. Cuidado, 0,8 são 80%. 0,08 são 8%. E aí eu vou fazer o valor inicial do salário inicial dele, terá que ser multiplicado por 1,15, na sequência multiplicado por 1,12 e novamente multiplicado por 0,92. Eu tive 15% de aumento aqui, 12% de aumento aqui e 8% de redução aqui. Sempre o meu valor referência é o 1, que corresponde a 100%. Se algo está mais do que 1, o quanto a mais corresponde ao aumento, 15%, 12%. Se o meu valor é menor do que 1, quanto é a diferença em relação a 1, representa o meu desconto. Nesse caso, a diferença é de 8%. Faço essa conta. Aqui a gente não está muito preocupado em perder tempo fazendo conta. É claro que você pode fazer isso na mão. Eu vou fazer na calculadora só para a gente ganhar tempo. Então, vou abrir a calculadora aqui. Puxo ela um pouquinho para cima. Tá ótimo. 1,15 multiplicando 1,12 e multiplicando 0,92. Isso deu 1,18496. 1,18496. E que multiplica 1,18496. Lembra que o I é o valor inicial, que seria o salário inicial desse gerente. Se depois de 2 aumentos e uma redução, o valor final desse salário do gerente está sendo o salário inicial multiplicado por este valor, houve um aumento. Por quê? Eu acabei de dizer, se algo a mais do que 1, houve aumento. Se fosse algo menor do que 1, seria uma diminuição, como nesse caso aqui, 0,92 menos que 1, então uma redução, uma diminuição, um desconto de 8%. Que esse valor se refere? A que esse valor se refere? Ele reflete o quê? 1,18496. Eu podia reescrever nos mesmos formatos que eu escrevi ali em cima, como 1 mais 0,8
18496. E isso escrito na forma de porcentagem, se eu ando com a vírgula duas casas para lá, isso aqui representa um aumento de 18,496%. Ele dá valores aproximados aí, isso é um aumento de 18,496. Ele dá valores aproximados de 18,5%. Claro, 18,496, esse 9,6 faz com que o 4 vire 5. O valor representa, então, um aumento de 18,5% aproximadamente. Lembra sempre dessa operação: se você tem aumentos, você multiplica por 1 mais a porcentagem; se você tem diminuições, você multiplica por 1 menos a porcentagem. Fazer esse tipo de cálculo é muito mais rápido do que calcular passo a passo, aumentar 15, depois aumentar 12, depois reduzir 8. Fazer esse cálculo sai muito mais rápido e muito mais fácil.